Hoje a gente vai fazer uma técnica de patchwork sem que você necessariamente precise ter régua ou cortador circular, placa e tudo mais. Nós vamos fazer com material básico, tesoura e régua e lápis e com retalhos. É uma técnica simples, mas tem que ser feita com capricho, tá? Muito provavelmente, alguém vai dizer para você que isso não é patchwork. E aí, você responde, não, não é mesmo. Eu não faço patchwork, eu faço costura criativa. E isso que eu fiz é um tecido. É um tecido que eu criei. Porque eu faço peças únicas e exclusivas. E eu fiz um tecido único e exclusivo. Não se preocupe muito com essa coisa, essa neura que as pessoas têm de falar que patchwork é assim, que patchwork é assado. Costura é para ser uma coisa gostosa de fazer. Sem tanta frescura, tá bom? Vamos lá. Hoje a técnica que nós vamos fazer para aproveitamento de retalhos é uma técnica baseada no patchwork, numa técnica de patchwork que chama trança francesa. Então, nós vamos imitar uma trança francesa sem a precisão do patchwork, de uma forma livre, mas bem bonita. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um pedaço de algodão cru, grosso, tá? Se você não tiver algodão cru e quiser fazer com brim, também dá certo. Um tecido grosso. Ele vai ser só o seu estruturador, a sua base. E nós vamos começar com um triângulo. Depois que você achar o centro do teu tecido, você vai colocar esse triângulo também centrado, olha. Você vinca o seu triângulo e coloca aqui na marcação do seu tecido. E prende. Para quem tem pouca habilidade, pode passar uma costura bem na beiradinha, mas não é necessário. E aí, você vai começar a colocar tiras ao redor e vai colocar ele alinhando na ponta do seu triângulo. E vai passar uma costura com um pezinho de máquina nessa borda, para que a gente possa tombar. Uma coisa importante, como esta técnica é baseada no patchwork, você deve utilizar um ponto bem miudinho, para que você não precise dar retrocesso nem no começo, nem no final da costura, tá bom? A primeira faixa tá pregada e tá tombada. Agora, você vem com uma outra faixa e coloca de novo, alinhada na ponta e aqui nessa lateral. E vai passar uma costura aqui. Veja que não é o mesmo tecido e não é da mesma largura. Isso não tem muita importância, não sei que você queira fazer com o padrão. Senão, não há necessidade, não. E aí, você vai fazer uma costura aqui pra gente também tombar esse tecido. E vamos nessa sequência. Um lado, o outro, e vamos sempre alternando. Agora, vamos aqui, ó. Vou pôr uma tira larga aqui e vou costurar esta parte. Depois, eu retorno para esse lado aqui. Terminei de preencher todo o meu tecido base. Agora, você vai passar ferro e refilar toda a volta. Refila pelo avesso, que fica mais fácil. Você vai cortar todo esse excedente aqui. Esse é o resultado final do nosso bloco. Isso aqui pode ser considerado um bloco de patchwork, né? Sem todo aquele rigor que o patchwork
exige, mas é um bloco de patchwork. Eu gosto de dizer que é um tecido exclusivo, personalizado, né? Eu achei que ficou bem colorido, bem alegre, bem bonito. E aí, nós vamos achar uma utilidade para ele. Eu vou dividi-lo ao meio. Vou dividi-lo ao meio e vou fazer com ele uma nécessaire. Eu fiz um molde de uma nécessaire baseado nas medidas do material que eu obtive aqui, desse tecido que eu obtive, para fazer um aproveitamento de 100% dele. Se você quiser aprender a fazer molde de nécessaire, entra lá no grupo do Arte Útil, que eu fiz uma aula ensinando a fazer o molde dessa nécessaire, mas permitindo você fazer um molde do tamanho que você quiser. E eu não estabeleço uma medida, eu te ensino a fazer um molde conforme a tua necessidade. A nossa necessidade aqui era usar esse tecido todo. Então, nós vamos fazer uma nécessaire com esse tecido todo. Olha, veja que eu aproveitei todo o material. Eu já tinha feito um outro tecido semelhante a esse, com a mesma técnica, mas utilizando as estampas sempre iguais. E para esse tecido, eu também vou fazer uma nécessaire. Só que eu vou fazer ela num outro modelo, tá? Então, como alterar esses modelos, também tem a explicação lá no grupo. Então, se você quiser aprender a fazer molde, você vai lá no grupo do Arte Útil e lá você vai aprender a fazer os moldes. Nós vamos fazer duas nécessaires. Para cada nécessaire, deixa eu voltar aqui, além do tecido que você construiu, eu vou estruturar com nylon acoplado, porque essa técnica, ele já me deixa o tecido bem resistente. E aí, eu cortei um pedaço de nylon acoplado, tá? Um pouquinho maior. Eu não refilei, porque eu tinha isso como um pedaço, então eu não refilei. Mas que o nosso tecido caiba dentro dele, tá? E nós vamos fazer o forro dele com esse material. O nylon acoplado é uma espuma de um lado e um nylon por dentro. Então, para uma nécessaire, além dele ajudar a estruturar e fica firminho e tudo, ele não requer forro. Você não precisa usar outro tricoline aqui para fazer de forro. Ele já se adapta bem a forro. E nécessaire, se sujar ou qualquer coisa, é fácil de limpar, tá bom? Então, nós vamos fazer uma nécessaire aqui. Agora, eu já cortei a minha peça, seguindo o molde. Cortei o meu forro, segundo o molde. Peguei um retalhinho, dobrei ele ao meio. Você não precisa ter medida, faz com o retalho que você tiver. Agora, eu recorto aqui, olha. Corto ao meio e vou virar. Isso é para fazer o puxadorzinho do nosso zíper, tá? Olha, para colocar aqui na nécessaire, para puxar, para ficar um pegador, tá? Então, dois, não precisa se preocupar muito com o tamanho, não, desde que fique o suficiente para fazer o pegador, tá? Corta uns 4 centímetros e depois você dobra no meio. Isso vai depender do tamanho do seu retalho, tá bom? Tá prontinho. E agora eu vou montar. Eu vou começar pelo zíper. Então, eu vou colocar o meu zíper olhando para o meu tecido. Então,
os dentes do zíper, olhando para o meu tecido aqui. O zíper fechado, tá? Então, eu vou pregar aqui e depois eu já vou colocar o direito do meu forro em contato com o direito do meu tecido e vou alinhar aqui em cima. Se você tem prática, você pode até fazer essa costura toda junta. Se você não tem prática, eu recomendo que você faça primeiro essa costura e depois você coloque o seu forro. Eu vou fazer isso deste lado, vou virar e vou fazer do outro lado também, mas eu mostro pra você. Pronto, olha. Eu já costurei meu zíper e rebati, tá? Agora eu vou colocar o meu cursor de zíper e vou fechar a minha peça. O meu cursor de zíper vai fazer isso, vai fechar a minha peça deste jeito. E aí, nós vamos costurar as laterais. Com o zíper passado, olha, eu não vou cortar toda a sobra, não. Eu vou virar isso para o avesso. E vou separar o meu forro do meu tecido principal, tá? Eu vou separar, alinhar cada um dos lados, olha. Alinhar bem as caixinhas de leite aqui, ó. Prender. Nessa hora é que eu coloco o puxador. Eu venho aqui e ponho o meu puxador, olha, nesta posição, tá? Nessa posição, olha. A parte que está sem costurar para fora e a parte que está costuradinha para dentro. E alfineto, porque isso também vai ajudar o meu zíper a ficar no lugar. Para me ajudar a manter ele fechadinho aqui, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Depois, eu vou passar uma costura de fora a fora, de um lado, e do outro lado, eu vou deixar uma abertura aqui nessa lateral pra gente revirar a peça, porque essa peça não vai viés, não vai revel, nada. Então, a gente vai deixar uma abertura aqui. Depois, nós já vamos fechar a nossa caixinha de leite, tá? As laterais estão fechadas, olha. As laterais estão fechadas, eu deixei uma abertura para desvirar, agora nós vamos fechar a caixinha de leite. Você vai pegar o centro aqui de baixo e vai alinhar com a sua costura aqui, tá certo? E você vai... Eu ponho um alfinete aqui para manter no lugar. Eu gosto de já pegar o tecido principal e fazer a mesma coisa, juntar os dois e passar uma costura aqui. Aqui eu costumo passar uma costura mais afastada, tá? Eu costumo passar mais afastado. O fundo da sua peça vai ficar um pouco mais largo, mas além de dar mais segurança, é certeza que vai ficar tudo isso preso. E o forro vai ficar preso no corpo da peça. Então, eu gosto, principalmente para necessaire, eu gosto mais. Eu acho que ela fica mais, melhor acabada e ela fica mais prática para ser usada, né? Então, quando você tirar alguma coisa de dentro, o forro não vem junto na sua mão. Então, eu faço isso. Eu vou passar, eu vou recuar
o pé da minha máquina fica no centro, eu vou recuar um pouquinho aqui. Então, eu vou passar com pelo menos 1 centímetro aqui. Vou fazer isso de um lado, vou fazer isso do outro lado também, olha. Eu já puxo os dois aqui, as 2 caixinhas de leite. Desencontro aqui, olha, para não ficar grosseiro. Então, eu ponho, tombo o tecido de um para um lado e encaixo, tombo o tecido do outro para o outro lado, tá? E passo uma costura aqui com pelo menos 1 centímetro de distância. Parece que não deu certo, ficou um pacotinho, mas isso mesmo. Depois você vira ela, ela já tá prontinha. E o forro fica preso. E aqui tá a nossa peça acabada. Eu já virei ela no direito. Aqui ela tá acabada. Tá prontinha. O forro dela tá preso. E ela tá acabada. Aquela abertura você pode fechar com ponto invisível ou fechar na máquina. E ela tá pronta. As caixinhas de leite, olha, ficam presas aqui uma na outra. A caixinha de leite fica presa. Olha a lateralzinha dela, como fica bonitinho. Tá vendo? Fica bem colorida, bem engraçadinha. É uma pecinha muito bonitinha, que você fez com tiras de retalho que você tinha. E que é uma delícia de fazer, é uma técnica que é muito gostoso de fazer, desestressa. E não tem aquela neura do patchwork que tem que ficar tudo muito cortadinho, certinho, preciso, né? Aqui tá o resultado final da nossa peça. Eu espero que você tenha gostado. Até mais.